Giovanni Afonso, Santos encerrou a preparação ontem para o clássico de hoje contra o Corinthians. Clássico importantíssimo. Traga detalhes sobre a preparação do Peixe para essa partida. Vamos lá, Marcão. O Santos finalizou ontem a sua preparação para o duelo decisivo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Foi apenas uma atividade, tá, Marcão? Já que o Santos entrou em campo e empatou com o Novo Horizontino no último domingo, viajou na madrugada, chegou ali segunda-feira na Baixada Santista, tivemos um trabalho regenerativo no período da tarde e só ontem ali, de fato, os titulares foram ao gramado onde o Caixinha pôde esboçar a sua escalação. Como novidades, o português poderá contar com Luan Pérez e Gonzalo Escobar. Luan Pérez, que está recuperado de uma tendinopatia na coxa direita, enquanto que Gonzalo Escobar cumpriu suspensão na última partida. Porém, destes canhotos, apenas um vai jogar. E na lateral esquerda, Luan Pérez será testado em esquema novo ali, bolado pelo técnico Pedro Caixinha, com 3 zagueiros. Basso, Zé Ivaldo e Luan Pérez formando um trio defensivo por ali, uma novidade tática trazida pelo Pedro Caixinha. Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy na lateral direita, Basso e Zé Ivaldo com os 2 zagueiros e o Luan Pérez ali jogando deslocado pelo lado esquerdo. No meio-campo com Tomás Rincon, Diego Pituca e Neymar. Na frente, Tassiano jogando aberto pela direita, Tassiano ganhando a posição do Soteldo, Guilherme pela esquerda e Tiquinho Soares no comando do ataque. Esse é o provável Santos, Marcão, que para o jogo de hoje tem 3 desfalques. Aderlan, que foi inscrito, mas não joga o Campeonato Paulista, Souza e também o Ian, que estão no departamento médico, além de 4 jogadores pendurados, Luan Pérez, Léo Godoy, Tomás Rincon e Diego Pituca, Marcão. Tá aí a escalação do Santos Futebol Clube. A gente percebe que a disposição tática do Santos Futebol Clube ela não muda, é a mesma disposição. Que muda são as características dos jogadores, né? Você tem o Luan Pérez ao invés do Escobar, por exemplo, ou do Vinícius Lira, que vai ficar mais preso, que vai guardar mais a posição. E você tem o Tassiano no lugar do Soteldo, o jogador que vai recompor, vai voltar um pouco mais para fechar o meio-campo. Mas a disposição tática é a mesma, é o 4-3-3 do Pedro Caixinha no jogo de logo mais. E quando a gente olha a estratégia do Pedro Caixinha, ela preocupa porque é uma defesa muito lenta, né? Você tem ali o Luan Pérez, que na minha opinião é mais lento do que o Gonzalo Escobar. O Escobar é um jogador que tem mais intensidade, né? Que tem mais velocidade do que o Luan Pérez. Acho que o Luan Pérez praticamente não vai chegar à linha de fundo. Não acredito que o Luan Pérez vai chegar à linha de fundo. No máximo ali vai dar um passo à frente do meio-campo. No máximo teremos isso. Não vejo vantagem em você colocar o Luan Pérez ao invés de colocar o Escobar. Para mim é uma invenção. E um outro ponto muito polêmico, Giovanni Afonso, dessa escalação é a entrada do João Basso. O João Basso, que é visto pela torcida e pela crônica como talvez o zagueiro com menor qualidade de todos que estão no elenco do Santos Futebol Clube. E não dá para entender muito bem por que o João Basso, mais uma vez, será titular num jogo como esse. E o Gil, Giovanni Afonso? O Caixinha realmente parece não gostar do Gil, que volta para o banco de reservas, mesmo tendo voltado no último jogo e não ter tomado gol, né? A zaga do Santos não foi vazada na última partida e o Gil foi muito elogiado, Giovanni. Exato, Marcão. O jogo passado foi mais um teste ali pro Gil, né? Não necessariamente uma confiança. A gente até perguntou pro Pedro Caixinha se a partir de agora, como o Santos não tomou gol e não sofreu tanto na bola aérea contra o Novo Horizontino, ele seria o titular. O Caixinha não garantiu, mas também não negou. Porém, logo no jogo seguinte, tá aí o resultado, né? Ele escala 3 zagueiros de origem ali no time titular e nenhum deles o Gil. O Gil volta ao banco de reservas, ficando sentadinho ali ao lado do Luizão, que chama muita atenção, né? Porque o Santos vai jogar muito exposto ali com o João Basso, né? Eu acho que dessa escalação, gosto dessa novidade aí do Luan Pérez jogando pela lateral, né? É algo diferente. Claro que o Escobar não era tanto uma preocupação, mas só o fato dele tentar algo diferente, ele ter no seu elenco a possibilidade ou de jogar com uma linha de 4 ou trazer o Guilherme um pouco mais de ala e jogar com 3 zagueiros,
mostra que ele não está satisfeito e está tentando fazer algo novo ali no time para tentar enganar o Ramon Dias, né, Marcão? Então, acho que a única preocupação de fato é o Bassa. Vocês sabem a nossa opinião sobre o João Bassa, um zagueiro lento, um zagueiro que não tem força pelo alto, um zagueiro que não é bom tecnicamente com a bola no chão. Então, ele é praticamente o pior em tudo ali nesse sistema defensivo do Santos, Marcão. Mas é um homem de confiança do Caixinha, o Caixinha gosta do João Bassa e eu espero que ele saiba o que está fazendo ali na escalação, né? E na frente tem ali o Tassiano, Marcão, que acho que para o jogo de hoje faz total sentido, né? A gente já comentava ontem, né, ali dos burburinhos dessa escalação, sobre o Tassiano jogar mais aberto pelo lado direito, recompondo o lado por ali. Eu acho que é o ideal. O Soteldo é bom jogador, acho que vem fazendo um 2025 bem razoável ali, bem ok, bem correto o 2025 do Soteldo, mas hoje é um jogo de marcação. O Santos vai ter que se defender ali contra o time do Corinthians, que é o mais forte do campeonato. Então coloca o Tassiano ali, recompõe o lado e deixa o Soteldo pro segundo tempo, pegando a defesa cansada, quem sabe para matar o jogo no contra-ataque. Tá aí o Giovanni Afonso, cadê aqui o nosso amigo varandeiro, o JL. Marcão e Giovanni, será que o Santos não vai jogar no 3-5-2 ou no 3-4-3? Olha, eu não acredito que ele vá sacrificar o Guilherme, né? Não faria muito sentido, né? Você sacrificar o único atacante que tem realmente chegado mais à frente, feito gols, pisado na área, levado perigo ao adversário. Não faz muito sentido, pelo menos no meu entendimento, você colocar esse cara como ala, né? Você sacrificar o Guilherme, para mim a leitura é um 4-3-3 ou um 4-4-2, na melhor das hipóteses, né? Não vejo que o Guilherme será ala. Acho que seria pouco inteligente do treinador do Santos Futebol Clube sacrificar o seu hoje melhor atacante. O melhor atacante do Santos hoje não é o Neymar, né? O melhor atacante do Santos hoje é o Guilherme. Pelo momento, tá, gente? Deixando muito claro, não pela história, não pelo potencial, não por aquilo que pode fazer. Mas hoje o nosso melhor atacante em condição de jogo é o Guilherme. Então não faz sentido você sacrificar o Guilherme fazendo com que ele volte para marcar. Por isso que eu não acredito nesse 3-5-2. Agora tem aquela história, né? Que aí os amantes da tática vão falar, mas sem a bola, com a bola e tal. Para mim, na prática, é um 4-4-2 ou um 4-3-3, né? Não vai mudar muita coisa. O que acontece é que o Luan Pérez vai jogar de lateral esquerdo, como já jogou com o Jorge Sampaoli em 2019, né? O Sampaoli colocou o Luan Pérez para jogar assim, e eu acho que vai acontecer isso. Só que ele é um lateral mais preso do que o Escobar. Agora, um ponto importante, né? O Caixinha, ele muda muito de uma hora para outra. Giovanni Afonso, às vezes, deixa escapar uma escalação como essa e na hora muda, viu, Giovanni Afonso? Eu, sinceramente, tô achando muito estranho o Escobar fora, viu? Tô achando muito estranho o Gonzalo Escobar fora, porque o Escobar é um lateral tático. Se essa mudança fosse pela direita, uma improvisação, o Luizão jogando por ali, ou qualquer outro jogador, eu até entenderia. Mas o Escobar, por um jogo como esse, na minha opinião, seria muito bom. A não ser que ele está pensando, Giovanni Afonso, em colocar o Luan Pérez para aumentar a estatura da defesa do Santos Futebol Clube, justamente preocupado também com a bola aérea corintiana. Pode ser um dos pontos, né? Pode ser uma das situações, Giovanni. Eu não sei se a bola aérea do Corinthians neste momento é uma força tão grande assim, porque até quando a gente for trazer a provável escalação do Corinthians, eles vêm com o André Ramalho e o garoto João Pedro Choca, né, que não são grandes ameaças aéreas, né, espero não estar aqui zicando, mas não são grandes jogadores ali na bola aérea ofensiva, Marcão. Acredito que de fato seja para mudar a estrutura do Santos e deixar o Santos um pouquinho mais defensivo, né, a partir do momento que você escala o Luan Pérez ali de lateral, ele vai ser praticamente um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo, né, você até comentou que ele não vai passar para a linha de fundo, e de fato, se ele passar uma ou duas vezes ali indo até a linha de fundo, vai ser muito por ali, né? Então é uma mudança de estrutura. Claro, Marcão, que tem um fator surpresa, mas ontem ele treinou com esse time, treinou com o Luan Pérez aberto pela esquerda, variando, ora o Luan Pérez sendo lateral, ora ele recompondo ali na linha de 3, com o Guilherme fazendo a ala esquerda e o Léo Godoy fazendo a ala pela direita, né? Então, quando você escala um time dessa forma, tem possibilidades no meio do jogo, né? E também tem o Tassiano ali, Marcão, na frente, que é um jogador móvel, né? Que pode fazer o meio campo, pode fazer mais dentro da área, pode fazer o lado direito.
Então são muitas possibilidades neste time do Santos que, de fato, entra com uma estatura maior, mas não sei se Luan Pérez e João Basso, Marcão, são grandes soluções aéreas, independente de quem for o adversário. Falamos um pouquinho do sistema defensivo. Agora, Giovani, ele tira o Soteldo do time, né? Eu vi que gerou ali muitas discussões nas redes sociais e tal. Eu vou dar minha opinião. Claro que o Soteldo é mais jogador que o Tassiano, né? Tecnicamente não se compara. Só que eu acho que o Santos, ele estava tendo um problema nos últimos jogos, que quando você precisa olhar para o banco de reservas, não tinha ninguém para mudar o jogo. E aí o máximo respeito ao Bom Tempo, que é bom jogador, entrevistamos o Bom Tempo aí dias atrás, é um jogador de qualidade, mas ainda não está pronto para um jogo como esse, né? Ele pode até entrar bem, mas não é um jogador que você vai apostar as fichas nele para que ele mude um jogo. O Luca Meireles, que não tem entrado bem, é um grande jogador também, tem 17 anos apenas, é um jogador que tem um futuro brilhante, mas também não está pronto. Aí você tem o Schmidt, que tem sido frequentemente utilizado, mas aí é trocar 6 por meia dúzia, com o Tomás Rincon, que também vem bem. Você tem o Miguelito, que não é utilizado, você tem o próprio Rafael, né, Giovanni Afonso, da base? Rafael Freitas, mas ele não é tanto de lado, né? Ele é mais central ali, Isso. Mas poderia fazer também, né? Perfeito, é um jogador que sabe jogar também fora da área. Então, o treinador do Santos, o Pedro Caixinha, não tem opções que consigam, no segundo tempo, mudar um jogo, fazer diferente. E aí, quando ele coloca o Soteldo, quando ele segura o Soteldo, é pensando nos 90 minutos, né? E eu acho que o Santos precisa ter um jogador como o Soteldo que possa entrar e mudar um jogo na segunda etapa. E claro, você entra com o Tassiano para sentir o jogo, né? Para de fato guerrear contra o Corinthians no primeiro tempo. Porque é um jogo pesado, é um jogo difícil. O Corinthians do meio-campo para frente é um time complicado, é um time encardido. Do meio-campo para trás, quando você olha o Corinthians não é tão forte assim. Essa zaga do Corinthians é uma zaga que, olha, não inspira tanta confiança. Os dois laterais do Corinthians são dois laterais, na minha opinião, regulares, né? Não são grandes laterais, nenhum dos dois. Então acho que dá para o Santos, claro, guerrear contra o Corinthians no primeiro tempo e quem sabe na segunda etapa, até em vantagem, por que não? Se o Santos faz 1-0 e segura esse resultado, aí você coloca o Soteldo para dar trabalho. Porque aí essa zaga do Corinthians, que é uma zaga que, na minha opinião, vai deixar espaços, que marca mal, eu acho que aí o Soteldo pode ser fundamental para decidir o jogo. Então, eu gosto. Volto a dizer, o Tassiano não tá legal. Se nós olharmos o momento, é loucura você colocar o Tassiano, porque o Tassiano tá mal. Só que eu acho que o Tassiano ainda tem como mostrar futebol. Ele tem potencial, ele não é um jogador... O Léo Godoy, esse é fraco. Me parece evidente que é um jogador fraco. Mas o Tassiano ainda tem de onde tirar. Agora, Giovanni Afonso, temos favorito no jogo de hoje? Você vê favoritismo no clássico Santos e Corinthians? E qual é, né, a situação que mais preocupa do lado de lá, Giovanni Afonso? Então, Marcão, acho que claro que o favoritismo é do Corinthians, né? E até com uma boa porcentagem, eu diria uns 70-30 para o Corinthians, assim, o Corinthians é bem favorito. Claro que tem um fator importante, né? Que o Corinthians entra classificado, então joga sem pressão ali, não joga com tanto âmbito ali de ter que vencer o jogo para ter que somar pontos, enquanto que o Santos faz o seu jogo da vida, né? Então talvez esse fator possa diminuir um pouco a diferença, mas olhando time por time, momento por momento, é o Corinthians o grande favorito para o jogo de hoje à noite, Marcão. E se a gente fala dos problemas do lado de cá, eu acho que do lado do Corinthians, Marcão, são as laterais, o sistema defensivo como um todo, né? Não acho que o Mateuzinho e o Hugo, que deve jogar pela esquerda, são grandes jogadores por ali, e a dupla de zaga também não me inspira tanta confiança. Eu acho o André Ramalho um pouco na pegada do João Basso ali, um jogador zagueiro muito de cabeça alta, que não gosta muito do contato. Claro que ele é melhor do que o João Basso, isso não tem dúvida, mas o estilo de jogo é muito parecido. E o João Pedro Choca ali, que é um garoto da base, né? Então, se dá para destacar um ponto negativo do Corinthians, se é que tem, o Corinthians não só tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, mas do país ali em termos de aproveitamento. O Corinthians é o melhor time de 2025 até o momento, mas acho que essa zaga do Corinthians, ainda mais tendo um Neymar, um Guilherme em bom momento e um Tiquinho Soares, eu acho que é ali que o Santos pode aprontar, Marcão. Perfeito. Tá aí o Giovanni Afonso, Jean Carlos Longo,
mandou um superchat, um abraço pra você. Jean Carlos Longo, ligado no Varanda Futebol Debate. Giovani, os desfalques, os pendurados do Peixe para a partida de logo mais. Vamos lá, Marcão. O Santos tem 3 desfalques ali principais, que são Aderlan, que agora é inscrito do Campeonato Paulista, podemos dizer que é um desfalque, Souza e Ian, os 3 no departamento médico. E dos pendurados, nós temos Luan Pérez, Léo Godoy, Tomás Rincon e Diego Pituca, que se tomarem cartão, não jogam contra o Água Santa no próximo domingo. E trazendo os números do Santos no campeonato, o Peixe é o 3º colocado do Grupo B, 11º colocado no geral, com 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, apenas 37,5% de aproveitamento. É o 12º melhor mandante do estadual, com 4 jogos, 0 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, além de ter o 8º melhor ataque com 10 gols e a 12ª melhor defesa com 11 gols sofridos, Marcão. Desempenho pífio, né? 37,5% de aproveitamento, 8 jogos, o treinador Pedro Caixinha, um desempenho realmente muito ruim. E a pergunta que não quer calar que o torcedor do Santos vem fazendo, Giovani, você que está no dia a dia do Santos, e agora os treinos foram fechados, né? Muito provavelmente por conta do Neymar. Aliás, é uma tônica, né? A gente percebe que é algo que acontece sempre, independente do treinador que está no Santos Futebol Clube. Começa a temporada, os treinos são abertos, né? Por isso que a gente nem elogia mais esse tipo de iniciativa. Eu até falei sobre isso. Eu me lembro do Bustos, Giovani Afonso, do Papitão, do Lisca. Todos abriram os treinamentos durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depois fecham as portas para a imprensa. E aconteceu de novo isso, né? Então abriram os treinamentos lá, teve dia que abriram 3, 4 vezes, depois 3 vezes, depois 2 vezes e agora já fecharam as portas do CT Repelé mais uma vez. Mas é claro que você tá ali no dia a dia, tem a sensibilidade. O Pedro Caixinha, em caso de derrota hoje, começa a correr risco, Giovani Afonso, ou nesse momento não se fala em mudança de treinador na Vila Belmiro? Não se fala em mudança de treinador, Marcão. O Caixinha está muito seguro no cargo neste momento. Claro que uma derrota em clássico, ainda mais se for uma derrota expressiva ali, uma goleada, com certeza vai balançar. Mas o Caixinha é bem visto ali dentro do dia a dia do CT Repelé. O presidente Marcelo Teixeira e o CEO Pedro Martins gostam do trabalho do treinador ali, do dia a dia. Tá faltando resultado, isso é fato, a gente até trouxe os números, né? São apenas 37,5% de aproveitamento. Ontem o meu timão trouxe uma tabela, né, que aponta o Santos como a 19ª melhor equipe, ou segunda pior equipe do Brasil, olhando os clubes da Série A em 2025 até aqui, fica à frente apenas do Red Bull Bragantino em termos de aproveitamento. Então os resultados não são bons, mas agora o trabalho do dia a dia credencia o Pedro Caixinha pelo menos até o Campeonato Paulista, ao final do Campeonato Paulista. Então a diretoria vai segurar o treinador português, ver se o Santos passa ou não de fase, e aí sim, ali no mês de março, antes do Campeonato Brasileiro, faz uma nova avaliação, que provavelmente será positiva. O Caixinha deve se manter no cargo, Marcão. Boni Afonso, vamos às informações do Corinthians, o adversário do Peixe nesta noite. Vamos lá, Marcão. Corinthians que chega classificado, ponto. Corinthians conseguiu ser a primeira equipe garantida no mata-mata após vencer o São Bernardo na última rodada por 2-0. Então, Corinthians agora só disputa o primeiro lugar do grupo com o Mirassol. E para o jogo de hoje, Marcão, o técnico Ramon Dias, que preservou a sua equipe na última rodada, vem com força máxima. Então, Yuri Alberto, que estava suspenso, retorna ao time titular. Thales Magno, que estava resolvendo um problema burocrático nos Estados Unidos, também volta ao banco de reservas. Rodrigo Garro, pela primeira vez, será titular na temporada pelo Corinthians. Então, força total para esse clássico, o primeiro do Corinthians na Neoquímica Arena. A provável escalação do Corinthians será num 4-4-2 com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Choca e Hugo na lateral esquerda. Meio campo formando um quarteto com Ranielli, José Martínez, André Carrilho e Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse é o time do Ramon Dias, que hoje, Marcão, tem 2 desfalques. Gustavo Henrique e Breno Bidon, que estão no departamento médico, e José Martínez é o único pendurado da equipe corintiana, que neste momento é a primeira colocada no grupo A,
primeira colocada no geral, com 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 81,4% de aproveitamento. O Corinthians, que também é o melhor mandante da competição, em 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, além de ter o segundo melhor ataque, 14 gols marcados, e a quarta melhor defesa, com 8 gols sofridos, Marcão. Tá aí o Corinthians, né? O Ramon Dias faz um bom trabalho, o Corinthians se reforçou muito ano passado, não fez grandes contratações para a temporada 2025, manteve a base de 2024 e hoje vive um momento melhor que o do Santos, né? Agora, eu volto a dizer, eu vejo espaço para o Santos se aproveitar, porque a defesa do Corinthians é uma defesa ruim. Não vejo essa defesa toda, tenho muitas ressalvas quanto ao Hugo Souza, que vive um grande momento, isso é inegável, né? O Hugo Souza está vivendo um grande momento, mas eu acho que o Santos pode se aproveitar nos contra-ataques se souber ali jogar de forma inteligente. Agora, do meio pra frente, o Corinthians é muito perigoso, né? Do meio pra frente, o Corinthians é muito perigoso. Acho que do meio pra frente, o Corinthians hoje é melhor que o Santos, né? É mais perigoso. Vai jogar em casa com apoio do seu torcedor. Então o Corinthians é favorito. Pra noite de hoje, o Corinthians é favorito contra o Santos Futebol Clube. Não resta dúvida sobre isso, pelo menos no meu entender, né? Agora, Giovanni Afonso. Ingressos, Giovanni Afonso. Torcida única. Teremos a Neoquímica Arena lotada ou não teremos, Giovanni? Lotada, Marcão. Todos os ingressos foram vendidos, que foram colocados à venda, foram comercializados ali pelo torcedor corintiano. O clássico é jogo único, portanto, teremos mais de 42 mil corintianos hoje na Neoquímica Arena, Marcão. O Corinthians, que teve como recorde de público o jogo válido pela 7ª rodada contra o Noroeste, vitória ali na Neoquímica Arena, com 42.800 torcedores, e a expectativa é de quebra deste recorde, com o Corinthians tendo o seu melhor público na temporada. E um detalhe, Marcão, estava dando uma pesquisada, a última vez que o Corinthians não teve mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena foi em julho do ano passado. Então, desde julho, o Corinthians vem colocando pelo menos 40 mil torcedores em jogos dentro da sua casa, Marcão. Tá aí. O efeito, primeiro, o Corinthians é uma grande torcida, claramente isso, e o efeito arena, né? O Corinthians, ele consegue engajar o seu torcedor como nunca. Eu tava vendo uma entrevista do Marcelo Teixeira ontem ao Band Esportes, né? Que ele falava sobre a escolha do Santos em jogar fora da Baixada Santista. Mas que papelão, hein, cara? Que papelão, Marcelo. Sabe? Manaus, Brasília, o Santos fala com todo mundo e não fecha com ninguém, né? Aí o Corinthians, que era a ideia do Santos, jogar na Neoquímica Arena, alegou problemas no gramado. Aí a Leila Pereira concordou, o Santos fechou valores e depois o Santos pensou no caso Neymar. Enfim, aí Manaus é longe, aí Brasília também tem problemas de logística, não sei. Eu costumo dizer que o Santos, ele não quer sair da Vila Belmiro, né? Ele fala que quer sair, mas na prática não tem vontade de sair. Isso pra mim tá evidente, os caras não se programam, né? Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. O Marcelo colocou 2 jogos fora de Santos no Paulista do ano passado, Morumbi e Neoquímica Arena, que tivemos um baita sucesso de público nos 2 jogos, né? No Morumbi, o espetáculo de público. E na Neoquímica Arena, outro espetáculo de público. Aí quando ele colocou o jogo em Londrina, que o Santos perdeu a partida, aí, opa, problema foi que nós mandamos fora da Vila Belmiro. Então, não existe vontade dos nossos dirigentes em colocar jogos fora da Vila Belmiro. Para mim isso é mais do que claro, é sempre buscando um pelinho no ovo para que o Santos não saia da Vila Belmiro. Infelizmente, os nossos dirigentes não pensam grande. Não se programam, não se planejam para fazer o Santos grande e ter receitas maiores. Se perguntar para jogador, é a mesma coisa. Se eu perguntar pro Elias, pro Giovani, pro Alexandre, né? Aonde que eles querem cobrir uma partida, se é na Vila Belmiro ou se é em Manaus, é claro que é na Vila Belmiro. Mas às vezes o Varanda vai precisar cobrir um jogo em Manaus, um jogo em Recife, um jogo em Aracaju, um jogo... Faz parte. Eu também quero trabalhar do lado da minha casa, eu também quero andar menos para trabalhar. Mas nem sempre é assim, né?
Então acho que o Santos realmente deixa de pensar grande, não se programa como deveria, não se planeja como deveria, e aí continua pensando ali numa Vila Belmiro para apenas 16 mil torcedores. Giovanni Afonso, arbitragem, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem? A arbitragem hoje estará por conta de Edna Alves Batista, árbitra que apitou o Velo Clube 2, Santos 1 pela 4ª rodada e está gerando uma repercussão danada de ambos os lados. Assistente número 1 é o Danilo Ricardo Simão Maniz, assistente número 2 é o Alex Ang Ribeiro, quarto árbitro é o Lucas Caneto Belotti e no VAR, Adriano de Assis Miranda, todo o quinteto paulista, Marcão.